Sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso de SEO para iniciantes, aqui da agência SEO Mestre. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que é On-Page SEO ou o SEO On-Page. Para que você consiga entender bem sobre o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, eu recomendo que você assista as outras aulas desse curso para que você consiga entender os termos que a gente vai utilizar. O link vai estar aqui na descrição, então se você não assistiu ainda, volta lá, assiste a playlist e aí sim vem para essa aula para você poder absorver todo o conteúdo na ordem correta. O que é On-Page SEO? É a prática de otimizar as suas páginas do seu site para ranquear mais alto lá na rede de pesquisa. É basicamente otimizar a página para a intenção de pesquisa do usuário. Tenha isso em mente que a gente vai voltar nisso um pouquinho mais tarde. SEO On-Page também envolve a gente criar e otimizar as tags HTML, assim como o title, metadescrição. Porém, provavelmente você já deve ter pesquisado aí sobre SEO, já ter tentado estudar sobre esse conteúdo e viu várias técnicas que as pessoas ensinam sobre SEO que não são verdadeiras, não correspondem ao que o próprio Google explica na sua documentação, só são achismos que o pessoal pesquisa por aí e vai repassando essa informação falsa para frente e muita gente vai acreditando nisso. Então, a gente vai falar nesse vídeo sobre o que é SEO On-Page e principalmente sobre o que não é. O que não é SEO On-Page? Primeiro, repetir várias vezes a palavra-chave exata lá na sua página. Isso não é uma tática de SEO On-Page. Por que não? Isso costumava ser uma prática muito comum. Adicionar a sua palavra-chave exata lá que você quer aparecer no Google, no domínio, no title, na URL e no conteúdo. A inteligência artificial do Google é muito inteligente. Então ele consegue entender quando uma pesquisa é feita de formas diferentes. Aqui no exemplo, como calcular IMC ou como calcular IMC feminino, como calcular meu IMC. São pesquisas diferentes, mas que o Google vai apresentar os mesmos 10 resultados lá ou resultados muito parecidos, porque todos aqueles resultados correspondem à intenção de pesquisa do usuário e o Google consegue entender isso. Então não faz sentido ficar colocando a sua palavra-chave IMC centenas de vezes lá dentro, repetindo várias vezes como calcular IMC ou a própria palavra IMC dentro do conteúdo, porque o próprio Google já consegue entender de forma prática se aquela página está ou não otimizada para uma palavra-chave. Como aqui no exemplo, a palavra-chave IMC é utilizada no título, na URL, mais de 30 vezes na página, o que acaba atrapalhando a leitura do usuário, o entendimento, a experiência do usuário fica prejudicada quando a gente repete várias e várias vezes a palavra-chave. O que também não é On-Page SEO. Usar a palavra-chave um número X de vezes. Não existe uma regra para quantas vezes você tem que usar a palavra-chave. Uma quantidade mínima, uma quantidade máxima. O que você tem que entender é que você tem que otimizar a página para que a experiência do usuário seja boa. Ela vai corresponder à intenção de pesquisa dele e ele vai ter uma ótima experiência quando acessar a sua página. Então, usar a palavra-chave um número X de vezes, não tem como a gente se basear nessa informação. Tem que usar 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Isso não existe. Um ótimo exemplo aqui, a própria Ahrefs fez um estudo que as principais páginas lá no Google que ranqueiam para os top 10, elas ranqueiam para mais de quase 1000 páginas. Imagina só a loucura que seria você ter que otimizar, colocar 3 ou 4 vezes uma palavra-chave lá no seu site, sendo que uma página aparece para 1000 palavras-chave diferentes. Ficaria muito confuso, o texto ficaria longo demais, não corresponderia à intenção de pesquisa do usuário, seria péssimo para a leitura do usuário, teria uma experiência péssima. Então, se uma página pode aparecer para até 1000 outras palavras-chave, imagina o trabalho que ia dar otimizar isso e como a experiência do usuário ficaria péssima. Além disso, por exemplo, para a palavra-chave perder peso, o principal resultado, que tem mais de 120 mil pessoas acessando mês a mês, nem utiliza essa palavra-chave no título, nem na URL. E quando a gente abre lá essa página para ver o conteúdo, essa palavra-chave perder peso nem aparece no conteúdo, mas ela corresponde à intenção de pesquisa do usuário
e o conteúdo é bem escrito. O que mais não é SEO on-page? Escrever uma quantidade mínima de palavras no seu conteúdo. Existem alguns estudos dizendo que 1.000 palavras-chave, 2.000 palavras-chave, 3.000 palavras-chave é o mínimo para aparecer no top 10 lá do Google. Mas isso não é verdade. Se o seu conteúdo, o objetivo daquele conteúdo é explicar algo rápido para o cliente, não faz sentido ter milhares de palavras lá dentro do conteúdo. Então a gente tem um exemplo bem claro aqui, que a própria ferramenta da Ahrefs, a verificador de backlinks deles, tem ali por volta de umas 900 palavras, 920 palavras. Porém, eles estão lá em primeiro no Google para aquela palavra-chave, Backlink Checker. Só nos Estados Unidos eles têm mais de 27 mil acessos todo mês, com uma página com poucas palavras no conteúdo. Então a quantidade de palavras não tem necessariamente a ver com o posicionamento da página lá no Google. Então o que é on-page SEO? Como a gente já falou, é a prática de otimizar suas páginas para ranquear mais alto lá na rede de pesquisa. Que é basicamente você pegar a sua página e otimizar para a intenção de pesquisa do usuário. E a palavra-chave aqui é intenção de pesquisa do usuário. A gente precisa otimizar para ela. Então o que seria esse on-page SEO? Primeiro, sua página, o objetivo dela, deve ser corresponder à intenção de pesquisa do usuário. Isso já ficou entendido. Segundo, o seu conteúdo deve corresponder ao que as pessoas esperam ver. Se você está criando uma calculadora de MC, não adianta você criar um blog post lá dentro. Você precisa de uma landing page com a calculadora. Se você está tentando atacar a palavra-chave melhores chuteiras, não adianta você pôr uma calculadora de tamanho de pé lá dentro. Você precisa fazer um post comparativo. E aí comparar produtos diferentes de uma forma amigável para as pessoas verem, porque é o que elas estão esperando ver. E terceiro, você precisa otimizar. O que você precisa otimizar? Os títulos, subtítulos, os links internos, fazer a linkagem, fazer uma ótima legibilidade para que fique fácil das pessoas absorverem o conteúdo e, é claro, otimizar o próprio conteúdo. Na próxima aula eu vou te ensinar a fazer o SEO on-page na prática, como você pode otimizar uma página para a rede de pesquisa do zero na prática. Então, se inscreve e ativa o sininho para não perder esse conteúdo. Aproveita, dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal. Essa aula sobre SEO on-page sai semana que vem, então não perde porque ela é muito útil para que você consiga aparecer lá entre os primeiros resultados do Google. Se você ainda não assistiu o restante da playlist, volta lá, assiste as primeiras aulas, depois volta nesse conteúdo aqui para você entender bem. Perfeito? Até a próxima aula!